Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que todos estejam em paz, com muita saúde, muita força, muita energia positiva. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre energia, sobre radiação. Peguei aqui esse livrinho aqui, Passes e Radiações, um livro muito bom, né? Que traz bastante conteúdo, principalmente para gente que quer entender um pouco sobre a transmissão de energias, como que a gente pode estar irradiando, como que a gente pode estar doando energias, né? E ele traz aí seus métodos próprios, né? O autor vai discorrendo nisso, né? Sobre isso em todo o livro. E ele trata aqui de vários assuntos, né? E é bem interessante. Mas, né? Como são muitos assuntos, né, pessoal? Eu escolhi um aqui para tratar com vocês, né? Na verdade, eu vou pegar dois capítulos aqui que eu achei bem interessante, né? O primeiro é sobre radiação, né, pessoal? Então, é algo que eu acho que é interessante e nós já comentamos aqui sobre transmissão de energia, né, sobre a força do pensamento, sobre como nós podemos, né, à distância mesmo, estar enviando energias positivas, né, para o próximo, né? E é mais ou menos disso que trata as radiações, tá certo? Aqui ele vai dizendo aqui, ó, né? Ele vai colocando aqui que todo espírito encarnado, né, e ou desencarnado possuem faculdade de emitir e projetar radiações a qualquer distância, né, por maiores que sejam. Então aqui ele já fala, né, pessoal, um pouco pra gente que não importa a distância, tá? A gente já viu isso, né? Em outro vídeo a gente falou sobre magia e como a magia, na verdade, irradiação, magia, tem tudo a ver, né, pessoal? Porque é tudo uma irradiação de energias que muitas vezes nós emitimos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e aqui não é diferente. Então, não existem distâncias físicas, porque essas energias elas estão em planos sutis. E esses planos, eles não têm as mesmas barreiras, né, da distância, as mesmas barreiras físicas de nós que estamos aqui encarnados, tá certo? Mas mesmo assim, né, nós encarnados também possuímos os demais corpos espirituais e também irradiamos essas energias. Então é importante nos lembrarmos disso, que apesar de estarmos encarnados, nós somos seres que estamos vibrando em várias dimensões ao mesmo tempo. Então, quando nós pensamos, como nós sentimos, temos nossos sentimentos, seja de amor, de raiva, de ódio, de rancor, né? De humildade, de paixão, de fraternidade, de paz, todas essas emoções, todos esses pensamentos, eles irradiam, né? E quando nós focamos em uma pessoa, em um local, em um amigo, ou até mesmo em um animal de estimação, nós estamos também transmitindo essas energias para eles, né? Então é disso que ele vai tratar mais para frente aqui, né? Tais projeções, como também ocorre com os pensamentos, são rápidas e ultrapassam mesmo a velocidade da luz. E essa condição é que faz supor possuírem os espíritos o dom de ubiquidade, isto é, de estarem ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Então aqui ele vai falando um pouco, né, sobre os espíritos que muitas vezes podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque na verdade eles não estão lá fisicamente, né? É o pensamento deles que se espalha, né? Que se amplia, se irradia em vários pontos ao mesmo tempo. Ele vai falando aqui que as radiações podem ser mentais e fluídicas. Então, achei interessante que ele classifica as radiações dessas duas formas, né? Então, ele vai falando que a radiação mental, né? A radiação mental é um processo intelectual mediante a qual se emite e projeta a determinado alvo pensamentos concordantes com o motivo que determinou a projeção. Então ele vai meio que explicando aqui, né, pessoal, como mais ou menos funciona, mas seria a emissão de pensamentos, de ideias positivas, né, de ideias nobres que podem envolver, né, aquele alvo, digamos assim, né, aquela pessoa que nós queremos envolver com um certo pensamento positivo. É que ele vai dando exemplo aqui, ó, como por exemplo, pensamentos de força, de coragem, de confiança.
Então, às vezes, a gente sabe que alguém está passando aí por uma dificuldade, né, uma situação difícil, e nós podemos irradiar, né, força, coragem, esperança, perseverança, firmeza. Vai depender, né, cada caso, né, pessoal? Mas é mais ou menos isso que ele vai falando, né? E aqui vem falando um pouco sobre a questão da sensibilidade e tudo mais, né? Mas não vamos nos aprofundar muito, né, pessoal? A ideia do vídeo é ser curto, né? Não ficar muito prolongado, né? E ele vai continuando aqui, ó. Esta radiação, como se vê, no fundo não passa de uma transmissão telepática e o processo se realiza de mente para mente, uma funcionando como emissora e outro como receptadora. Então ele fala aqui que é como se fosse, pessoal, uma transmissão telepática, onde eu envio uma mensagem, né, que eu desejo passar para a pessoa, e ela recebe essa mensagem, decodifica ali, né, e aceita ou não, né, pessoal, porque aqui também entra o livre-arbítrio de cada um, né, em aceitar ou não aquela sugestão, né, aquela vibração ali que carrega, digamos assim, uma informação, carrega ali uma força, né, mas depende tudo do seu livre-arbítrio de aceitar ou não aquelas influências. E aqui eu vou abrir até um parênteses, né? Apesar dele não comentar diretamente, mas o oposto também, né, pessoal? A gente sabe aí que muitas pessoas que, às vezes até sem saberem que estão fazendo isso, né? Elas acabam projetando pensamentos negativos sobre outras. Então, se a outra pessoa que está recebendo, né, esses pensamentos negativos, ela estiver, digamos assim, com a guarda baixa, estiver enfraquecida energeticamente, mentalmente, muitas vezes ela pode receber essa sugestão e ela pode aceitar, né? Então, seria o oposto, né? Fraqueza, né? Covardia, falta de esperança, né? E assim por diante. Então, temos que ter cuidado também, né, pessoal? Assim como nós podemos abençoar uma pessoa, às vezes também nós amaldiçoamos. E isso vai, né, acarretando, né, em nosso, em nosso caminho espiritual, né, pessoal? Tudo aquilo que nós fazemos, tanto de bom quanto de ruim, vão pesando em nossa trajetória, em nossa história, e futuramente nós seremos cobrados por isso. Então nós temos que ter cuidado também com os nossos pensamentos. Assim como eles podem ser um instrumento, né, de levar a esperança, a paz, né, a coragem, a perseverança, ele também pode se tornar um instrumento também destrutivo, um instrumento que muitas vezes pode nos trazer dor, pode nos trazer, né, sofrimento ou levar para o nosso próximo. Depois ele vai falar aqui das irradiações fluídicas. Então, a radiação fluídica é uma ação de ordem mística que consiste em emitir pelo coração vibrações amoráveis, destinadas normalmente a beneficiar os necessitados. Então, o que ele diz aqui? Que já é de uma coisa mais fluídica mesmo, né, pessoal? Algo que está muito atrelado à questão das emoções, né, como eu tinha falado inicialmente, e que ganha ali contornos energéticos, ganha uma certa força, né, uma força mais energética mesmo, de âmbito mais vibratório mesmo, né, dos fluidos e tudo mais. Então aqui ele dá um exemplo, né, diz que o indivíduo A acha-se doente, né, perturbado e pede auxílio. O operador, né, em B, concentra-se, formula uma prece, mentalmente focaliza o necessitado em A. Estabelece em seu próprio íntimo o desejo sincero de auxiliá-lo. Em seguida, deixa que seu coração fluam ondulações vibratórias de reconforto. Então, o que ele diz, né, pessoal? Ele trata muito aqui com a ideia do coração, né? Então, a gente tem o chakra do coração, né? E eu pretendo trazer aqui também um estudo mais aprofundado sobre chakras em outro momento, mas que dali irradiam vibrações muito positivas, né? Então, ele vai colocando ali que
mentalizando, né, a outra pessoa, você conseguiria então emitir essas energias. E finalmente ele coloca ali coração e mente, que é quando nós juntamos, né, tanto a ideia mental, né, como a ideia fluídica emocional. Então ele diz aqui que se trata de moléstias, essas ondulações são fluidos de equilíbrio, vida e saúde, que trata perturbações psíquicas, né, que esses fluidos serão de luz e purezas capazes de destruir as vibrações pesadas, provindas de obsessores ou vampiros, né? E assim ele vai falando aqui da depressão, né? O que ocorre, pessoal? Que cada caso, né, que vai sendo tratado precisa de uma certa orientação, de uma certa direção dos fluidos diferenciada, né, conforme cada caso. E aqui ele vai falando aqui, ó, em todos os casos o coração age como uma emissora de ondas, cuja potência fundamental é o sentimento amorável e o desejo sincero de servir, auxiliar e socorrer. Então, o que mais importa, pessoal, nesse caso, é sempre a intenção. Então, a nossa intenção, ela que vai atuar com mais força, com mais vigor, né, para realizar esse tipo de trabalho. Então, pessoal, é um tipo de faculdade, é um tipo de atividade, digamos assim, que está presente na história da humanidade há muito tempo, né? Ele até coloca aqui, né, uma figura egípcia aqui, né, atuando, né, na vibração da imposição das mãos. E é uma coisa que nós vemos em várias culturas, não só no Ocidente, mas no Oriente também, né? Nós temos aí a cultura oriental que usa amplamente também a imposição das mãos, a projeção do pensamento, assim por diante. Então, civilizações antigas usavam também, e as mais novas também, né, pessoal? Então, isso faz parte de vários grupos filosóficos, culturais, religiosos, assim por diante. Então, isso é uma herança, isso é um patrimônio humano, né? Então, por mais que isso seja muito estudado dentro da doutrina espírita, isso não está, digamos assim, preso, né, restrito à doutrina espírita. Isso está presente em várias outras doutrinas, né, dentro da Umbanda, dentro das religiões orientais, como já citei, dentro dos centros espiritualistas, dentro dos círculos esotéricos, das sociedades iniciáticas. Então, é um conhecimento que eu diria que é um conhecimento da humanidade, do ser humano. Então, você não precisa, por exemplo, ser espírita ou ser umbandista, ou mesmo ter um profundo conhecimento sobre isso para poder usar esses conhecimentos, né? Basta ter uma força de vontade, um pensamento equilibrado, uma intenção pura, né? Cuidar com o que pensa, cuidar com o que sente. E quando nós irradiamos o bem, irradiamos pensamentos positivos, nós queremos bem o próximo, nós transmitimos automaticamente essas energias, por mais que nós, naquele momento, não nos damos conta, mas nós estamos sim transferindo energias. Então, nós podemos sim ajudar o próximo, inclusive à distância, né? Através da irradiação, e isso só depende do nosso pensamento ser reto, ser pleno, ser purificado, né? Ser um pensamento positivo, nós vamos sim ajudar, tá certo, pessoal? Então, espero que esse tema tenha agradado vocês, né? Que vocês gostem desse tipo de tema, para mim trazer mais aqui no canal. E é um convite, né? Fazer esse exercício de repente, né, pessoal? Começar a pensar o bem, você sabe lá que um amigo teu tá precisando de coragem, né? Pensa, ó, irradia para ele, pega aí um pouquinho de coragem, tá certo? Que Deus abençoe a todos nós
nos traga força, luz, energias positivas, que nós possamos sempre ter as condições de estarmos ajudando o próximo hoje e sempre. Que assim seja.